Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso primeiro dia desse projeto. Nós ainda não temos o nome oficial, mas por enquanto vai chamar Prévia. Prévia do que, Israel? Prévia do que, Thalita? Prévia, uma Prévia. pré-visualização de alguma coisa. Gera expectativa do que, né? Carlos? Acho que é do culto, talvez. Do culto? De algo que virá depois. Algo que virá. Prévia. Algo que antecede alguma coisa, algum evento. E no evento em específico que nós estamos falando, é a prévia do nosso culto que vai acontecer aos sábados. Nós vamos fazer aqui, dar uma pincelada, né? Um resumo antes. Olha, começou a cantar aqui meu celular. Ô, Jesus. Nós vamos dar um resumo de como será as nossas lives daqui para frente. E nos nossos cultos, nós vamos fazer a live na sexta e no sábado nós vamos fazer o nosso culto presencial aqui. Então é um gostinho para você do que vai acontecer amanhã. E você quer saber o que vai acontecer amanhã? Sim. Vem aqui na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 795, Marília. Yes. Se você mora, olha só, como a gente está fazendo um dia antes, praticamente 24 horas antes, dá tempo de você vir de São Paulo, dá tempo de você vir do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dá tempo de você vir de Minas Gerais. Fica aí, dá tempo de você chegar. Vem de Franca. Pega o carro, vem de Franca, vem de Campinas, faz favor. Por favor. E vem aqui assistir a nossa live, onde nós vamos assistir o nosso culto de amanhã. Isso, a live é hoje, nossa live prévia, e nós vamos falar aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações para você agora, nesse instante. Primeiro vamos de música. Eu sou Israel. Thalita. Carlos. Estamos aqui para juntos, com você aí da sua casa, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Me encher de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encher de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais
É isso aí. Que bom ter você aqui conosco. Mas eu ia falar mais uma live, acostumado, né? Nossa primeira live de sexta-feira, chamada Prévia, onde nós vamos falar sobre Bíblia. Bíblia. Muito bom. Estão super afinados aqui. Então, sucesso. E é isso aí. Fica conosco. E vamos juntos aí estudar a palavra do Senhor e ter uma visão, ter uma ideia do que será falado amanhã. Vamos lá. Boa noite, galera. Bom, a ideia aqui da prévia é a gente só dar uma pincelada assim no que vai ser falado amanhã, né? Amanhã vai ter culto presencial dos jovens, então você pode comparecer aqui, né? Com aí todas as precauções, né? Máscara, distanciamento, álcool em gel. Mas vai ter o culto aqui, né? E vai ser ministrado a palavra nesse mesmo tema. E hoje a gente vai mais mais um bate-papo, uma introdução para que a gente se situe aí no que vai ser falado amanhã, tá? Então o tema é a palavra de Deus, né? Embora é central na nossa vida, talvez a gente não saiba muito bem o que é esse livro, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né? Bom, então, se você está assistindo aí, você quiser fazer uma pergunta aí, uma pergunta ou uma resposta, responde aí. A Bíblia é só mais um livro? A Bíblia é só mais um livro, né? O que é a Bíblia, né? O que é? Ela é um livro normal? O que ela é? Você já se perguntou como a Bíblia chegou no Brasil? Como a Bíblia atravessou os séculos sem nenhum erro? Ou por que então crer na Bíblia, né? A gente vai ler um texto, né, 1 João capítulo 1, que fala da encarnação do Verbo, né? Que a Bíblia está totalmente ligada com Cristo, né? Ela dá testemunho de Jesus, né? Então a gente vai ler esse texto e depois a gente vai comentar um pouco sobre a Bíblia mesmo, propriamente dita. Então vamos lá, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele em quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos o que nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Só vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Abre o nosso coração, Pai, para a gente conversar aqui um pouco sobre a palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto aqui, ele está falando da segunda pessoa da Trindade, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós, como cristãos, nós cremos na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, o Verbo, esse Verbo eterno, que é eternamente gerado na eternidade, ele entrou no tempo e no espaço e habitou entre nós. Ele tabernaculou, né? Ele entrou, ele caminhou com um corpo humano. Ele tem um corpo humano até hoje, inclusive. E ele entrou no tempo e no espaço. E a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, ele entrou aqui. A palavra, ela é uma expressão de Jesus. Ela é o testemunho de Jesus. Hoje a gente não tem Jesus fisicamente, assim, embora Jesus ele preenche todo o espaço. Não existe nada, Jesus é ali presente, porque ele é Deus, ao mesmo tempo que ele também está em um lugar específico. Mas a gente conhece Jesus através da palavra, né? A palavra revela,
a nós quem é Jesus, o caráter de Jesus. Então a palavra ela dá testemunho de Cristo, né? Então, para abrir aí, para a gente conversar, Thali, a Bíblia é só mais um livro? Não. Não, porque independente do seu credo religioso, quando você abre a Bíblia e começa a ler, parece que ela conversa com você. Parece que aquilo vai se transformando. E cada vez que a gente lê a Bíblia, nós temos a oportunidade de ter um renovo, um aprendizado novo, um relacionamento novo com Deus, né? A Bíblia não é só mais um livro. Na verdade, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros em um, né? E ela é a voz de Deus, né? Como disse como o Carlos leu no capítulo 1 de João, é o verbo, né? O verbo que se fez carne, ela é viva, a palavra de Deus, ela registra a palavra de Deus. Hoje meu raciocínio não está muito bom, não, gente. A palavra de Deus, a Bíblia, né, acima de tudo, acima de toda a essência que nós acreditamos que ela tenha, ela também é um livro histórico. Se você for contextualizar, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver muitas histórias acontecendo ali, e você vai ver que elas se cruzam, e que acontecem em tempos conjuntos, vários livros, né? Vários livros acontecem na mesma época. Então, assim, a Bíblia também é um livro histórico. Fala de acontecimentos, coisas que se você for pesquisar em outros lugares, você vai ver que a Bíblia está corretamente, foi escrita num tempo correto. E sem contar que se a gente for olhar ela com os olhos simples, ela também é um livro cheio de moral, cheio de ética, né? Que nos instrui, né? Que fala sobre pessoas que andou corretamente, também tem exemplo de pessoas que não andaram corretamente. Então é uma Bíblia, um livro também que nos ensina, né? Que nos ensina a respeito da vida normal, da vida cotidiana, né? Não é só algo espiritual. Olha que tremendo Deus fez. Não, também tem exemplos também da vida comum. Tem exemplos de prosperidade. Tem histórias, né, de pessoas que alcançaram prosperidade. Tem histórias de pessoas que viveram no contentamento. Enfim, é um livro recheado de coisas que você pode aí absorver no seu dia a dia. A Bíblia, né? O que é a Bíblia? Bom, eu pensando o que é a Bíblia, eu voltaria lá em Gênesis. Antes da queda, não precisava da Bíblia, né? Porque o homem, ele tinha um relacionamento com Deus que não precisava de um livro, né? Claro que a Bíblia é a palavra de Deus, mas assim, antes da queda não tinha essa necessidade. Depois que o homem caiu, ele se tornou cego. Então esse relacionamento direto que ele tinha com Deus se tornou ofuscado, né? Então ele precisa de uma luz, né? Ele precisa de uma luz que ilumine o coração dele, para ele entender novamente que Deus criou todas as coisas, o que aconteceu para as coisas ser tão ruins assim, por causa do pecado, né? E que ia apresentar para a gente Jesus, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela, claro que ela foi ser registrada depois por Moisés, mas existia a palavra oral ali antes de Moisés, né? Então eles passavam um para o outro ali o texto, né? Mas foi só Moisés que escreveu o Pentateuco. Então assim, a palavra ela mostra pra gente o evangelho, a palavra de Deus. A gente conhece Deus por Deus agindo aqui, né? Então a palavra, eu gosto de pensar que a Bíblia é Deus agindo, né? É Deus agindo e ele transforma os nossos corações através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela ilumina novamente o que está acontecendo, né? Deus criou todas as coisas, o homem pecou, Jesus está voltando, né? E Jesus morreu na cruz e ele vai voltar. Então a Bíblia ela apresenta novamente a verdadeira narrativa do mundo. Ela apresenta o evangelho, né? A verdadeira, o que está acontecendo mesmo, né? Então, e ela apresenta o caráter, como Israel falou, o caráter de Deus, né? Ela é uma expressão do Criador, né? Então, seria literalmente Deus agindo no mundo. Ele age através da palavra. Ele age, aliás, de todas as formas, né? Deus ele está sustentando todas as coisas com a tua mão. Só que ele age especialmente com a palavra, porque ele vai regenerando os corações através da palavra, né? Ele utiliza dessa palavra aqui, dessa grande história, para ele transformar o coração das pessoas, né? Então, a Bíblia, acho que seria isso, assim,
Seria a palavra de Deus, né? Que depois a gente vai falar no segundo bloco, né? E aqui tem uns tópicos, né? Deixa eu só ler aqui. 1 João fala, né? Do versículo 1 ao 5, né? A Bíblia nos mostra Jesus perfeitamente homem, né? É interessante, Jesus, ele tem duas naturezas, né? Ele é 100% homem, 100% Deus. A Bíblia também, ela é um livro humano, né, em um sentido, mas ela é um livro divino, porque o autor último da Bíblia é o próprio Deus, né? Então, assim, você vai ver vários textos literários, você vai ver poesia, história, igual o Israel falou, né? Tem vários tipos de textos literários, só que quem está por trás de toda essa produção literária é o próprio Deus. Deus, ele moveu todos os autores, as motivações internas das pessoas para que um texto fosse redigido, né? Então aí que interessante, Deus ele inspira a Bíblia, mas ele preserva a Bíblia também. Então a Bíblia que a gente tem hoje, a gente chama de inerrante, porque a mesma mensagem que o Paulo escreveu, que Mateus escreveu, ela chega até nós, porque ela foi preservada. O Espírito Santo também preserva a palavra, né? Por isso que a gente fala que a Bíblia não contém erros, no sentido de que essa mensagem, ela chega para a gente integralmente, né? A mensagem do Evangelho está chegando para a gente integralmente, porque o Espírito Santo está preservando a palavra, né? Ele inspirou, ele preserva e ele ilumina também. É três partes, né? Ele inspirou, ele preserva e ele vai iluminando. À medida que essa palavra, seu coração é exposto a essa narrativa, o Espírito Santo, ele ilumina também, você enxerga de volta as coisas, você fala, nossa, entendi agora, né? Aí você começa a ter um relacionamento com Deus, né? Então, a Bíblia também é 100%, deixa eu ver, nos mostra Jesus perfeitamente Deus também, nos mostra Jesus antes de tudo, nos mostra que tudo foi criado pelo seu intermédio, nos mostra que ele é o núcleo da vida. Do versículo 6 ao 13, nós somos testemunha da luz enquanto estivermos vivos, né? Até hoje as pessoas continuam rejeitando a Cristo, né? Então, à medida que, enquanto a gente não é exposto a essa palavra, o nosso coração é incrédulo ainda, a gente precisa ser transformado. Mas os que reconhecem e creem na autenticidade da palavra se tornam filhos do reino espiritual. Então é isso aí, gente. Alguma pergunta aí, manda aí no grupo aí, que o Thalita responde. Na questão da coautoria bíblica, tem uma teoria da produção documental. Para quem não sabe, sou formada em arquivologia. Na teoria da produção documental, existe uma questão da coautoria. A gente sempre usa o exemplo de um advogado e uma secretária. Não sei, está lá nos livros, a gente repete. O advogado é quem assina o documento, quem vai fazer a ação é o advogado. Mas quem produz o documento é a secretária. É um auxiliar, é um estagiário, é uma outra advogado que está se formando agora. Em todo caso, quem assinou foi o advogado, porque é ele que vai defender, é ele que vai fazer todo o processo. Então, o documento, ele é, sim, produzido pela auxiliar, mas também pelo advogado, a advogada. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia foi, sim, escrita por Moisés, mas também por Deus, né? Porque quem assina é Deus, no final das contas, né? Então, essa questão da coautoria, a gente também consegue ver na teoria da produção documental. Tinha uma outra questão que também na faculdade me respondeu, mas quando eu lembro eu falo. Aqui também é cultura. É isso aí. E qual a pergunta para o próximo bloco? Nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Você vai ler? Pode ler. Bom, por que Jesus veio até nós? A Bíblia contém a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus? A Bíblia é o próprio Deus se revelando a nós. Bom, essa na verdade era uma afirmação. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus? Vocês pensarem. Essa é polêmica. É a pergunta do próximo bloco? É o próximo bloco. Então tá. Então responde aí você. Ele vai falar de novo a pergunta, para você responder de casa. Escreve nos comentários aí. Gente, sexta-feira à noite, a cabeça não está funcionando muito bem. Por que Jesus veio até nós? E a Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? É isso aí, hein? Se você tiver alguma opinião, escreva aí embaixo. Participe conosco. Mesmo se você não está assistindo ao vivo, participe conosco e vamos aí falar sobre a palavra do Senhor.
Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. E tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Pra terminar, cante aí na sua casa junto, vamos lá. E tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Uhul. Oh yes. É isso aí, meus queridos. Vamos para o nosso segundo bloco. Você já pensou numa resposta? Pode escrever nos comentários, mesmo que não seja ao vivo. Depois nós vamos ler todos os comentários. Yes, e a pergunta é: por que Jesus veio até nós? E a Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? Segundo bloco, agora. Lembrando que esse é o nossa primeira live desse projeto chamado Prévia, onde nós damos um gostinho, né? Aquele gostinho do que vai ser o culto no sábado. Então, a nossa live sempre será na sexta-feira. Estamos definindo o horário, acredito que vai ser às 9 horas da noite, para dar tempo da gente chegar em casa, né? Tudo certinho. Às 9 horas da noite. E o nosso culto será presencial no sábado às 8 horas. Se você quiser participar, converse conosco aí. Deixe uma mensagem. Bom, bloco 2, começa a pergunta, por que Jesus veio até nós, né? Aí, do verso 14 até o verso 18, ele fala, o invisível se tornou visível, né? O próprio Deus, como a gente falou no outro capítulo, a segunda pessoa da Trindade, ele entrou no tempo e no espaço e se encarnou, né, numa pessoa humana, que é Jesus. Que é Jesus, é 100% homem, 100% Deus, né? É um mistério, né, que não dá para entender racionalmente. Mas Jesus tem as duas naturezas, né? Bom, Jesus não veio condenar, sim, nos salvar.
não por mérito, mas pela graça derramando sobre as nossas vidas, né? E a Bíblia, ela expressa esse evangelho, né? Que Jesus veio, né? Se não fosse a palavra de Deus, a gente não saberia que Jesus veio e tal. Então alguém teve que apresentar o evangelho a nós, ou a gente leu a palavra, e a gente foi exposto ao evangelho, né? Essa narrativa da Bíblia, né? Então, aí a outra pergunta que eu já vou abrir já, a Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? Thalita. Eu quero responder a primeira, é mais fácil. Uhum. Porque Jesus veio ao mundo. Tá. Pode ir. Quando Adão peca, né, Adão e Eva, o casal lá no Éden pecam, eles, na verdade, queriam se tornar iguais a Deus. E ali entrou na humanidade o pecado. Então, todo e qualquer sacrifício de natureza humana não seria suficiente para pagar o pecado. Então, era necessário que alguém perfeito viesse, que fosse o pagamento justo, ou melhor, mais do que justo, né, para o pecado. E aí, Jesus, ele veio. Ele se fez em forma humana, não pecou em nada e se fez sacrifício para pagar a dívida que nós, seres humanos, fizemos lá no Éden. Então, era necessário que ele fosse 100% homem, porque foi um homem que fez, né, esse pacto com o pecado, e era necessário que ele fosse 100% Deus, porque ele era perfeito. É por isso. Não Você vai tem responder vai- a vai segunda. falar o tem quê que agora, falar, né? Vou falar o quê? Ela já respondeu tudo. Foi completa. Já sei o que eu vou falar. Concordo 100% com o que a Thalita falou. Ela foi fera na colocação dela. Muito bem. Mas tem a segunda. Tem a segunda pergunta. Eu vou dar a honra pro Carlos responder essa segunda pergunta. Essa é polêmica. Essa é difícil, Essa aí. Você vai falar? Pode falar. A Bíblia contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus, né? Que é isso daí, né? Geralmente quem vai estudar teologia já entra um pouco nessa questão. É que assim, ou às vezes está no senso comum, né? A gente não percebe. Teve uma escola de teologia que chama liberalismo teológico, né? Essa pergunta ela é muito ligada a essa escola. O que acontece? O liberalismo teológico, eles não vão acreditar que a Bíblia é de ponta a ponta a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Então eles vão tentar encontrar o que é a palavra de Deus dentro desse livro humano, né? Então eles vão fazer tipo uma coxa de retalho, né? Então eles vão falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas até hoje ninguém sabe responder o que é a palavra de Deus e o que não é, e como provar que tal lugar é a palavra e outro lugar não é, né? Então esse pensamento vem dessa escola que é um ensino totalmente errado, assim, não tem nada, não tem nada ortodoxo nisso. A gente, como cristãos, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia, quando a gente está falando Bíblia, a gente geralmente está dando uma ênfase no aspecto humano, né? Que a Bíblia tem 66 livros, né? Cada livro vai ter seu contexto literário, mas essa Bíblia, ela é a palavra de Deus, é Deus agindo, né? Então, assim, a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E a gente tem que aprender a ler cada texto literário de uma forma. Então, por exemplo, você está lendo Salmo é um livro poético, então você vai ler de forma, ele vai falar de poesia, né? É uma música, né? Salmo. Provérbio é um livro sapiencial, ele está falando de sabedoria, como o homem aprende a sabedoria, né? Os evangelhos estão contando uma história, né? Mas existe todo um arco narrativo na Bíblia que é toda a história, né? Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente sempre tem que entender a Bíblia no seu contexto maior, né? Ela conta uma história grandona e a gente nunca pode tirar uns textinhos quase como uma mandala, já viu? Tudo posso naquele que fortalece, né? E assim, a Bíblia tem que ser vista de um contexto maior. Ela está te apresentando, ela está expondo você a uma história, né? Ela está te expondo a uma história. Então a gente nunca pode ler a Bíblia só em pontos isolados, mas a gente tem que ser nosso coração tem que ser exposto a essa história e a gente vai se transformando dia após dia à medida que a gente vai compreendendo melhor essa história. Então assim, a Bíblia é de ponta a ponta a palavra de Deus. De ponta a ponta ela é a palavra de Deus. E aqui o outro ponto
A Bíblia é o próprio Deus se revelando a nós, né? A Bíblia, não é que a Bíblia, quando a gente fala isso, a gente está falando que a gente está segurando Deus na mão aqui, né? Tipo assim, como se a Bíblia fosse a quarta pessoa da Trindade. Não, a Bíblia é Deus se revelando, Deus agindo. Lembra que a gente falou que Deus agindo? Deus, ele está agindo no mundo, né? E a Bíblia é ele agindo, basicamente, né? Tipo assim, não é que a Bíblia é Deus, aí é uma questão super complicada isso aí. Eu recomendo até um livro que chama Revelação, A Teologia da Revelação, que vai explicar isso aí. Mas assim, a Bíblia é Deus agindo. Deus não é um Deus assim que está parado assim. Deus, ele está agindo no mundo, e a Bíblia ele é Deus agindo, porque através da Bíblia ela vai trabalhando nos corações das pessoas, entendeu? É isso. Em Timóteo fala, em 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, a Bíblia, só complementando o que você falou, né? Falar alguma coisa. Então, a Bíblia, quando nós acreditamos nela e colocamos ela em prática, é como Deus agindo em nós, e ela vem gerando dentro de nós essa transformação, né? Nos repreende, nos endireita, para que nós possamos ser competentes. Exatamente. E sabe o que a gente precisa saber? Quem é o personagem principal da Bíblia? Quem é o personagem principal de Jó, de Marcos, de Apocalipse? É um só, é Deus. O personagem principal da Bíblia é Deus. Então, no livro de Jó, que carrega o nome de Jó, começa com uma conversa entre Deus e Satanás. E aí Deus falou assim, viste meu servo Jó? Aí que começa a falar do Jó. Então, assim, essa é a visão que a gente tem que ter, que tem que mudar na nossa cabeça. Quando você for ler a Bíblia e for ler a história de Davi, por exemplo, não é o Davi que está sendo honrado, é a história de Deus, o que Deus fez na vida de Davi. Então, todo o curso da humanidade é assim, é Deus construindo a história dele, a narrativa dele, e nós entramos de vez em quando ali como personagens principais, às vezes como coadjuvantes, às vezes como, né, aquele que segura a iluminação, enfim. Mas o personagem principal, a história fala sobre Deus. É Deus e os seus feitos. Tem algumas frases aí, você quer, tipo, cada um lê uma, assim? Tem um monte. Né? No final aí, tá assim, por fim, né? Então, vamos lá. Algumas frases aí para você meditar aí, ó. Essa frase é de um teólogo chamado A.W. Tozer. Fala o seguinte, ó: um homem honesto consigo mesmo, quando abrir a Bíblia, certamente vai descobrir muito rapidamente o que está errado consigo mesmo. Em Hebreus 4:2 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. As Escrituras ensinam-nos a melhor maneira de viver, a mais nobre forma de sofrer e o modo mais confortável de morrer. John Flavel. Salmo 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Isaac Newton, nenhuma ciência é mais bem comprovada do que a religião da Bíblia. Salmo 119, 105. Jesus respondeu. Não, pera. Mateus 4:4. É que tá juntinho, gente. Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Leia Salmo 119. Fala bastante palavra. Spurgeon, Deus escreve com uma pena que nunca borra. Fala com uma língua que nunca erra. Age como uma mão que nunca falha. Nossa. Forte. Salmo 119, mais uma vez. Versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. E para finalizar, Marcos 13:31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é isso aí, gente. É mais uma introdução aí da palavra de Deus aí. Reflita aí. Amanhã você está convidado a participar aqui com a gente no culto presencial. Vamos lá. Se vocês ficaram com mais dúvidas do que com Aí, resoluções, tem que vir amanhã. Amanhã, 8 horas da noite, na Brigadeiro Eduardo Gomes, 795. Tá? A entrada é pela rua... Esqueci o nome da rua.
Andrade Neves, é isso. Então, a igreja fica na esquina da Brigadeiro Eduardo Gomes com Andrade Neves. Se você nunca veio aqui, tem dificuldade, fala, eu quero ir no bosque. Aí, na hora que você chegar no bosque, você vai ver ali a rua Andrade Neves, você já vai ver o portãozinho aberto. E nós estaremos aqui falando sobre a palavra de Deus e respondendo as questões que você tiver dúvida aí. É isso aí? Isso aí, gente. Considerações finais, meus caros amigos, companheiros aqui. Cara, estude a palavra de Deus todo dia. Leia a palavra de Deus todo dia. Olha lá, Acho que é isso. a dona Cida. Olha, tem pessoas aqui. Dona Cida, nossa tia, Tia. a minha mãe, mãe e a minha sobrinha. Oi, Oi, Helena. Helena. É isso aí, gente. Falamos sobre a palavra de Deus. É uma prévia do que vai acontecer. Então, toda sexta-feira, 9 horas, estaremos ao vivo para falar da prévia do culto do sábado, tá? E fica conosco aí, vai dar tudo certo. Espero você amanhã. Tchau!